Boa tarde, pessoal. A gente começa oficialmente agora. Hoje, dia 13/9, já é 1h25. A gente vai para mais 2 aulas aí de apresentação do seminário, tá? Hoje com a previsão, então, da apresentação da cultura do café, do tomate e da videira. A gente vai começar, então, seguindo a ordem que estava prevista lá no documento. E quem vai começar a apresentar agora é o Luan e o Gabriel Deschamps. O áudio do Gabriel está um pouquinho baixo, tá, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês, principalmente quando o Gabriel Deschamps começar a falar, para aumentar o volume de vocês aí. Eu vou aumentar aqui também, para ver se a gente escuta melhor, tá? A gente vai começar. Provavelmente eu vou desligar a minha câmera aqui para ficar mais leve e conseguir entregar mais qualidade para vocês aí de imagem. Tentando algum erro aqui agora. Agora vai. Então, pessoal, vocês estão vendo a minha tela, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo para sair o áudio da apresentação, tá? Eu mexi na configuração do meu sistema aqui, do Windows, lá onde está o microfone, lá você mexe para o microfone reproduzir também a caixa de som. E aí aqui agora, quando eu vou passar um vídeo, eu preciso tirar do meu microfone e colocar nesse negócio aqui que chama mixagem estéreo. Então, bom dia, professor, ou boa tarde, né? Quem está falando é o Luan, meu companheiro de dupla é o Gabriel Tobias. A gente vai falar sobre a implantação do MIP no cafeeiro. Então, como o professor havia sugerido, a gente imaginou uma situação em que a gente tem que criar um manejo integrado de pragas no cafeeiro, porque a gente foi selecionado para uma entrevista de emprego, né? Para uma fazenda. Então, a gente até criou uma fazenda imaginária para poder explicar melhor. Então, aqui eu coloquei o título Projeto de implantação do manejo integrado de pragas em lavoura de café Conilon, Cofea canifora, nas fazendas do Grupo Rancho Rio de Ferro, em Paraguaçu, Minas Gerais. Então, eu criei esse grupo, né? Supondo que eles trabalham apenas com o café Conilon, né? E eles ficam na cidade de Paraguaçu, Minas Gerais. Eu coloquei essa cidade porque ela é uma das maiores produtoras de café ali de Minas Gerais, né? Inclusive tem uma fazenda bem famosa lá de café, que é a Fazenda Santa Cruz. Então, aqui eu só coloquei alguns dados da fazenda para a gente ter uma base para trabalhar. O Grupo Rio de Ferro, ele tem 700 hectares de área, sendo 150 de APP, ou seja, elas não podem ser utilizáveis para o plantio, né, são áreas de preservação permanente, e 550 hectares de café, que é aí que a gente vai atuar, né. Então, a produção média dessa fazenda que a gente criou, né, eu e o Gabriel, são 12 mil sacas por ano, trabalhando com 90% da colheita mecanizada e 5% da colheita manual, e eles trabalham especificamente com o café Conilon. Então, eu vou fazer um resumo técnico agora do café, né, para a gente conhecer primeiro, né, qual a cultura que a gente está trabalhando. Eu acho que esse é o passo inicial para se implantar qualquer tipo de técnica na lavoura. O nome científico do café Conilon é Cofea canifora.
Ele é um arbusto da família das rubiáceas, é uma cultura perene, sendo que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e é o segundo maior consumidor. Ele perde só pelos Estados Unidos. Então, como que a gente vai implantar, né? Começar a implantar o MIP nessa lavoura de café? Primeiro eu vou identificar as pragas chaves da lavoura. No caso aqui, a gente identificou que as pragas que mais atacam o café conilon nessa região é a broca do café, Hipotenemos ampei. Ela é uma praga da ordem Hymenoptera. Ela é a principal praga do café conilon, ou seja, ela é a que mais incomoda. O ciclo dela dura de 27 a 30 dias, mas isso pode variar muito, né, as condições adversas do clima, né, fatores bióticos e fatores abióticos. Ela é um inseto holometábulo, ou seja, ela participa de todas as fases do metabolismo. Ela é um inseto monófago, e ele vai atacar diretamente o fruto, em qualquer estágio dele. Pode ser um fruto verde, um fruto maduro, que é aquele fruto cereja, né, o café que está na fase cereja, e o fruto seco. Né? Ele não ataca o fruto bem novinho, que é aquele chumbinho que eles falam, porque ele libera uma solução aquosa que dificulta para que a fêmea faça a ovoposição ali. Mas mesmo assim, a partir do momento que ela fura o fruto, ele já não presta mais, né? Então você já perdeu aquele fruto, mesmo que ela não tenha usado para ovopositar. Então esse aqui é a broca do café. Esse besourinho aí. Então, aqui embaixo a gente pode perceber que ela penetra na fruta, montando galerias, né, caminhando ali por dentro até achar um local perfeito para que vai ser a sua câmara de ovoposição. Então, a ovoposição, é importante a gente saber quando que ela ocorre, né, para poder entrar em ação. Ela ocorre em janeiro a fevereiro, por aí. Ela vai acontecer diretamente dentro das sementes do fruto. Então, como eu havia falado, a fêmea ela vai introduzir na fruta e fazer galerias até achar o lugar perfeito, né, para ela fazer a ovoposição. E daí, como eu falei, frutos verdes maduros, né, que é o fruto cereja, e os frutos secos. Então, qual que é os danos e prejuízos que a gente tem que analisar que pode acontecer, né, se eu não fazer o tratamento dessa praga? Mudança no sabor do café em bebida, ou seja, o fruto não vai estar bem desenvolvido, não vai ser um fruto sadio, então vai faltar alguns componentes que dá o sabor característico do café. Então, eu vou perder bastante preço aí. Perda de peso no grão, isso é importante. Queda prematura dos frutos, ou seja, antes deles se desenvolver, eles já vão estar caindo no chão, né? Então não vou ter um aproveitamento. E o apodrecimento das sementes, que dificulta a reprodução, né? Então, aqui alguns métodos de manejo sugerido, né, para fazer o controle. Aqui eu coloquei controle cultural, mas eu só queria citar o controle mecânico, né, que seria a captação dos insetos por meio de armadilhas, né, que a gente utiliza feromônios para atrair e capturar esses insetos. Isso eu acho que é bastante importante. A gente faz um monitoramento, né, pode ser por talhão, vai lá, escolhe um talhão, coleta todos os insetos à volta ali, faz a contagem, né, e se for necessário, você vai colocar uma armadilha ali. Então, agora eu vou falar sobre um pouco do controle cultural, né? O controle cultural, ele mais cuidados na parte da colheita ali, para que você não deixe frutos caídos no chão ou frutos que sobram ali, que você vê que não está bom para colher. Você não deve deixar esses frutos lá, você deve retirá-los, porque isso pode servir de local para a broca do café ficar em tempos entre safra, onde não tem alimento. Então, ela fica ali se alimentando daqueles restos culturais mortos, ou até frutas que ficam no pé ainda, né? Então, você tem que fazer a catação desses frutos para a broca não sobreviver ali no período entre safras. O controle químico, né? A gente vai sempre
priorizar esse controle apenas em situações onde não tiver mais o que fazer, né? Em últimos casos, onde você faz uma coleta das folhas ali e ver quantas mais ou menos estão afetadas, e se as plantas afetadas tiver mais de 25% da tua produção, já é viável você fazer o controle químico. O controle biológico, então, ele consiste na utilização de agentes bióticos, né, para fazer o controle da broca. Aqui eu coloquei uma joaninha, mas o principal inimigo natural da broca do café seria essa vespa aqui, que é a vespa de Uganda, que ela vai fazer a predação desses insetos. Então, assim que a gente vê que tá tendo uma ocorrência maior do que o esperado da broca do café, a gente pode introduzir, né, implantar essas vespas na minha plantação. Aí outra praga-chave, né, seria o bicho mineiro, que é a Leucoptera coffela. Ela é da ordem Lepidoptera, do gênero Leucoptera. Ela também é uma praga holometábola. Ela também é monófaga, mas ela só é prejudicial para o café na sua fase larval, que é onde ela vai atacar as folhas, não os frutos, como a gente viu com a broca do café. Então, esse bicho mineiro aí, a gente tem que focar bastante, não deixar a larva, os ovos eclodirem, né, que a gente não quer larva. Então, aí, o bicho mineiro ele vai ter ocorrência generalizada nas regiões do cafeeiro. Então, aí, o manejo seria a implantação de quebra-ventos ou arborização com leguminosas, né, que vão reduzir a infestação da praga. Como controle biológico, a gente tem também a mesma vespa que a gente pode utilizar, né, são as vespas de Uganda, que elas vão predar e se alimentar da larva do bicho mineiro. E como eu falei, em últimos casos, né, nem coloquei aqui, mas em últimos casos, o controle químico, que a gente vai fazer também, no mesmo caso da broca do café, quando 25% das folhas apresentarem as minas, né, que no caso as larvas do bicho mineiro, elas fazem minas na folha, que vão dando esse tipo de injúria que vocês estão vendo, que o professor está vendo aqui na foto. Daí a gente tem algumas outras pragas também, que são chamadas pragas secundárias, né? Como exemplo de uma delas, a gente tem as cigarras, né, da ordem Hemiptera, com aparelho bucal sugador. São animais com metamorfose incompleta, e no cafeiro, né, nos cafezais, a gente tem 3 principais gêneros, né? Que são a quesada gigas, a fidicinoides e a carineta. Pode passar para mim. A principal delas, a predominante entre as 13, que mais causa, quando causa algum problema, a que mais causa é essa quesada gigas, né, que ela tem de 5 a 7 centímetros de comprimento. A sua ocorrência é de agosto a novembro, tá? Como a gente pode ver ali na imagem aqui ao lado, elas geralmente fazem buracos e se enterram, né? Então sua alimentação é a partir da seiva das raízes, o que causa, né, com ela se alimentando da seiva nas raízes, isso vai causar um rompimento, um prejuízo no aproveitamento da água e nutrientes dessa planta, uma vez que ela ataca diretamente na raiz, né? Isso vai ocasionar ramos secos e uma baixa produção na parte aérea da planta, o que, se não for controlado, pode vir a causar uma desfolha, e dependendo do grau de infestação, até a perca da planta. Vou passar ali, por favor. Então, o monitoramento dessa praga, dessas cigarras, elas são feitas em talhões, né? É possível ver que há presença de cigarras devido aos orifícios de saída de ninfas no solo, igual foi visto ali na imagem anterior. E também depois que elas saem do solo, é possível ver a presença de
enxúvias, né, que seria a pele grudados no caule, é aquele exoesqueleto que geralmente a gente vê, né, meio marrom grudado nas árvores. O controle químico, quando necessário, ele é feito com inseticidas do grupo neonicotinoide, né? Daí eu até fui atrás pesquisar alguns produtos comerciais. Como exemplo, a gente teria o imidacloprid e a thiamethoxam. Tá? Pode passar ali, por favor. Outra praga secundária que a gente tem no cafeeiro são a cochonilha farinhenta, né? São observados também na raiz, como a maioria das pragas secundárias, tá na raiz principal, né, logo ali perto do colo da planta. O prejuízo que elas causam, igual a cigarra, é através da sucção da seiva, né, que vai enfraquecer ali a passagem de nutrientes, de água, enfraquecendo a planta, também gerando perca na produção, desfolha e coisas que vão poder ser observadas na parte arbórea da planta, né? A cochonilha, ela tem um fato interessante, que quando ela está se alimentando, ela excreta um líquido açucarado nas fezes, né, que vai dar origem a um outro fungo bem conhecido, né, que é do gênero Capnodium, que é a chamada fumagina, que é tipo uma camada escura que recobre as folhas, que também vai reduzir, como ela cobre a folha, ela vai reduzir a fotossíntese dessas plantas, né, também dificultando assim. E ela também atrai colônias de formigas do açúcar, né, formiga da doçura. Pode passar ali, por favor. Um controle para essa praga da cochonilha é controlar a formiga doceira, né, a formiga do açúcar, que muitas vezes está em simbiose com a cochonilha, né? Então, eu controlando a formiga doceira, eu acabo controlando a cochonilha também, né? E a formiga doceira acaba levando terra e para outras plantas, para outros locais, e junto está a cochonilha nessa terra, né? Se necessário, né, em últimos casos, se necessário o uso de produtos também, eles são produtos químicos, eles são aplicados em reboleiras, né, no caso só na planta infestada e num raio bem pequeno ao redor dela. Mas geralmente não é utilizado porque o próprio controle cultural consegue, o próprio controle biológico consegue manter o nível dessas pragas. E quando utilizado controle químico, né, ele é utilizado inseticidas sintéticos, uma vez que ela ataca diretamente a seiva, né, o sistema ali da planta. Pode passar lá. Aqui a gente tem uma foto da cochonilha, né, que são esses pontinhos brancos sobre as folhas. Eu acho que a apresentação era isso, pode finalizar lá. Muito obrigado pela atenção de todos. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Luan, viu? Foi bem interessante, né, a visão da propriedade, né, a visão como profissional que vocês colocaram ali no início. Então, é isso que a gente tenta fomentar, né? É interessante que a gente busque, enquanto estudante, já ter cabeça de profissional, tá? Evitar ter cabeça de estudante o tempo todo e depois de formar, aí então se deparar com a visão de profissional. Então a ideia nossa é essa, tentar trazer uma situação de trabalho, uma situação que vocês vão enfrentar lá na frente
já agora para ajudar no desenvolvimento de vocês, né? A gente tem que estar sempre buscando, pessoal, embora seja difícil, buscar sair da zona de conforto, buscar sair. A gente tem uma tendência de evitar o desgaste, evitar aquela situação desfavorável que incomoda, né? Então, um conselho que eu dou para vocês, para ter mais sucesso lá na frente, é não evitar situações difíceis, não evitar situações desgastantes, tá? É participar, é se expor, mesmo que seja uma situação ruim, que te traz uma sensação ruim, tá? Então, vamos dar um exemplo, apresentar com a câmera aberta, né? Em alguns momentos a pessoa pode achar que é ruim, porque é mais cômodo ela estar com a câmera fechada e poder dar uma olhada na anotação dela, que está do lado, alguma coisa assim. Então, a gente tem que buscar evitar, não fugir das situações desagradáveis, das situações difíceis, tá? Porque lá na frente, depois de formado, pai de família e tal, a gente vai encontrar essas situações difíceis. Então, quanto melhor eu chegar lá na frente, mais fácil vai ser, tá? E agora a gente está dentro de casa, então é mais fácil a gente ter esse desconforto, que é como se fosse um café com leite aqui. E lá na frente é que vai ser mais para valer, tá? Agora a gente vai começar com a apresentação do tomate, e o tomate vai ser apresentado pelo Francisco e pelo Arthur, tá? Vou passar para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela, legal. Vamos trocar só o som de novo aqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, podem ir anotando aí, e ali no final das apresentações a gente tira as dúvidas, e eu posso também passar para os colegas que não estão aqui ao vivo as dúvidas, tá bom? Vou estar apresentando para vocês, então, sobre o Solano lycospersicum, que é o nome científico do tomate. Eu vou apresentar uma parte, e o Arthur apresentará a outra parte. E então eu sou o Francisco Mateus, juntamente com o aluno Arthur Saptin. E a disciplina de entomologia agrícola no Instituto Federal Catarinense. Vamos falar um pouco sobre o MIP no tomate. Então, para dar uma introduçãozinha para vocês ali, o tomate produz, em média, 200 toneladas por hectare em sistemas de culturas tutoradas e 100 toneladas por hectare em culturas rasteiras. Então, o bom do tomate é que ele pode ser plantado o ano todo em lugares onde possuem temperaturas amenas. Por exemplo, amenas que eu digo, não tão frio e não absurdamente calor. E no sul, normalmente ele é plantado de agosto a janeiro. Normalmente é plantado nessa época agora de agosto, que as temperaturas começam a subir. Não pega aquele frio tão intenso de janeiro a julho. Goiás hoje é o maior produtor de tomate do Brasil, onde suas culturas, onde seus tipos de cultivo normalmente é rasteiro. E o ciclo vai depender da variedade, mas pode durar de 95 a 125 dias. As pragas chaves do tomateiro é a mosca branca, que, apesar do nome, ela não é uma mosca. Que o nome científico é Bemisia tabaci. Ela ocasiona danos diretos. Ela ocasiona danos diretos devido à sucção contínua de seiva e da ação toxicogênia associada à sua alimentação. E ela é responsável por alterar o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas de tomateiro. E as tripes, também, que são pragas chaves, Frankiniella schutzei
Tribon e Trips, Palm e Crane, elas nos locais onde elas fazem as picadas, formam-se áreas descoradas, onde daqui mais um tempo formam necroses, e quando tem um ataque considerado intenso, as folhas ficam com aspecto de bronzeamento ou queimadura com brilho ou com algumas oleosidades. E logo em seguida caem. Os frutos também podem ficar com oleosidades. Esse é uma foto de um fruto de tomate que foi atacado por mosca branca. Dá para ver, vocês conseguem ver a anormalidade desse fruto, onde no primeiro fruto aqui não se encontra muita polpa. Aqui já no segundo ele está mais com um aspecto mole, e no terceiro está com um aspecto de fruto duro e mais esverdeado ou amarelado. Essa aqui é o sintoma da tripe, da Frankiniella schützei, onde vocês dão para ver que tem um fruto já deformado. Essa aqui é a que eu vou falar em seguida, que é a broca pequena do fruto, onde vocês podem ver o tamanho dela. E, como eu disse, é outro tipo de praga-chave também. E quando elas recém-eclodidas, elas vão raspando a casca do fruto ali e se alojam em seu interior. Então, elas já vão, desde de recém-eclodidas, elas vão raspando para poder se alojar no seu interior. E a partir dali, elas passam por várias fases até virarem adultas, caírem ao solo e virarem mariposa. Também tem os pulgões e atrás do tomateiro, que são pragas-chaves no tomate. Então, algumas estratégias de controle preventivo. Uma estratégia bem importante é o controle do ambiente de cultivo, ou seja, você estabelecer uma área para poder fazer o cultivo. Essa área seria ideal que fosse afastada, de preferência, de outros cultivos. Claro que esses controles preventivos, muitas vezes a gente não consegue fazer alguns específicos, mas o ideal seria seria afastado de outros ambientes de cultivo, principalmente de hortaliças, pois essas hortaliças, por talvez ter algum foco desta praga, né? Eliminar as possíveis hospedeiras, ou seja, as plantas daninhas, para que não seja foco ali dessas plantas, não seja foco da praga nessas plantas daninhas, que também podem hospedá-las, as mesmas pragas do tomate, algumas delas. E outro manejo preventivo é efetuar a análise de solo e a recomendação de adubação adequada para poder corrigir aquele solo com todos os nutrientes necessários para que a planta esteja sadia, para caso tenha algum ataque de doença, de pragas, elas não venham a sofrer tanto. Controle cultural também, contra essas pragas, é um controle muito importante e eficaz, pois alguns dos seus tópicos consistem em utilizar diferentes tipos de espécies, certo? Fazendo a rotação de culturas, intercalando-as entre si, para que o inseto não consiga se reproduzir por muito tempo ou até mesmo fechar seu ciclo. Ou seja, se eu planto o tomate em um determinado período e faço uma safra com tomate, a outra com tomate, a outra com tomate, aquele inseto sempre vai ter a planta hospedeira de seu maior gosto, certo? Porém, se eu fizer uma plantação de tomate, depois eu troco para outra família de hortaliça ou outra família de outra cultura, aquele inseto que tinha preferência por tomate não terá onde
se alojar e vai acabar diminuindo seu foco. Alguns dos outros controles culturais também são mobilização do solo, rotação de cultura, destruição dos restos culturais. Destruição dos restos culturais é muito importante, porque muitos insetos se alojam nesses restos culturais. Então, se você destruir todos os restos culturais, vai acabar com o foco e a disseminação desses insetos. E estratégias de controle biológico. Essas estratégias de controle biológico é um dos meios bastante utilizados hoje em dia e cada vez vem crescendo mais, pois é uma forma menos tóxica de você fazer o manejo, é uma forma não tóxica de você fazer o manejo da sua lavoura. Então, um dos controles, métodos de controle biológico, é utilizando já os inimigos naturais já existentes, aqueles que já tem no local ali, não fazendo uso abusivo de defensivos agrícolas, de inseticidas, para acabar também com os inimigos naturais, que isso irá prejudicar na parte do controle biológico. Preservar a mata nativa ambiente, ou seja, essa mata nativa ambiente, ela vai fazer com que os insetos, pragas, vai fazer com que os insetos de inimigos naturais já existentes se estabeleçam ali preservar a mata nativa ambiente, onde os inimigos naturais fiquem ali, naquele local, e consigam ter um equilíbrio ali entre inseto praga e inimigo natural. E tem sido bastante recomendado os fungos entomopatogênicos, que é o Biovera bassiana, muito utilizado para diversas culturas como controle biológico. E ele controla as moscas brancas, o ácaro rajado, o Metarzinium anisoplai. E esses são dois inseticidas biológicos para o controle de tríplice e moscas brancas. E também ali no Brasil, chegando agora, já tem estudos nos outros países para controle biológico, e está chegando, não, já tem, mas foram inventados em outros países, o Percevejos óreos para o controle de tríplices, ovos e pequenas lagartas, e Encarsia SSP e Eretmoceros para o controle de moscas brancas dos parasitoides, e Afídeos e Afiordes jafélinos para o controle de pulgões, e assim tem bastante estratégias de controle biológico para ser utilizado. Algumas estratégias de controle mecânico seria o uso de água da irrigação. Tem muitos trabalhos que dizem também para derrubar alguns ovos ou lagartas de cima das folhas. A própria água de irrigação pode ser, se a lagarta estiver num estágio de vida menor, pode derrubar dali. E o interessante é fazer a captura manual desses insetos para que não venham a voltar para a planta. O amassamento também dos insetos e cortes das lagartas com tesouras também é um método utilizado. Estão conseguindo ver ali?
Dá pra ver, Arthur? Dá pra ver? Então tá. Isso aqui eu trouxe algumas imagens das pragas chaves ali que o Francisco apresentou. Começa aqui da esquerda para a direita, aí de cima, mosca branca. Depois vem os tripes, o Frankniella e o palme carne. O pulgão. Esse aqui, no meio embaixo, é a traça, é a tuta absoluta. E essas lagartas são as brocas pequenas do tomateiro. Então aqui eu vou falar um pouco do controle físico, né? Que é um dos controles que pode ser utilizado para minimizar o crescimento populacional dessas pragas no tomateiro. Então, pode ser realizado a cobertura de solo com a superfície refletora de raios ultravioleta. E essa cobertura pode ser feita com palhada, né? Não utilizando restos culturais da cultura antecedente, se for o próprio tomate, ou a casca de arroz. São uma cobertura eficientes para essas de refletora desses raios. E então eles dificultam a colonização de pulgões e moscas brancas. Também tem a questão das faixas luminosas atraentes, né? No caso, eu vou conseguir armadilhas adesivas em determinada cor. No caso, as cores mais utilizadas para essas pragas-chave do tomateiro a cor amarela e azul. Essas armadilhas elas ficam dispostas em média uma altura de 20 centímetros da altura das plantas, e elas podem ser fabricadas na própria propriedade com cartolina, algum outro material, já existe prontos para vender também, e elas são banhadas em óleo mineral, óleo vegetal, ou passado alguma cola entomológica, onde esses insetos são atraídos pela cor. No caso, a atração é pela cor, e eles ficam colados, no caso. E assim, já também um método de monitoramento do MIP. Eu consigo dispor essas armadilhas na lavoura onde eu consigo fazer o monitoramento. E as amarelas são para moscas brancas, pulgões, moscas minadoras e vaquinhas. E as armadilhas azuis são para tripes, brocas grandes e as traças. E também para as traças também é utilizado o modelo em delta com atração com feromônio, mas eu vou já falar mais adiante na controle comportamental. Aqui eu trouxe os níveis de controle das principais pragas-chave que a gente abordou. Lembrando que esses níveis de controle, eles alteram conforme a questão de clima, inverno e verão também, época do ano. Então, aqui a broca pequena é grande, um macho por armadilha por semana. As amostragens são feitas semanalmente, e esse já é um nível considerado para controle. Eu peguei de alguns materiais, mas tem essa variação, né? E a traça, a tuta absoluta, que são 20 machos por armadilha por semana. Mosca branca, 10% dos ponteiros, média um adulto por ponteiro por semana. Aí, nesses casos, quando são feitos com as amostragens em bandejas, onde é feita a batida dos ponteiros. E no inverno, um ponteiro por verão, né? Por semana. E o tripes média meio tripes por ponteiro. O pulgão é um adulto por média por ponteiro por semana. O controle genético. O controle genético no tomateiro ainda não está bem difundido, mas existem trabalhos com melhoramento.
em relação à quantidade de tricomas. Então, tricomas glandulares, e está relacionado com a quantidade, né, desses tricomas e a secreção. Então, é uma excelente alternativa para diminuir o inseticida. E também já é uma realidade para Helicoverpa armigera. Ainda não está tão difundido no mercado isso, mas é uma realidade muito próxima. E a questão é a utilização de genes resistentes de plantas silvestres e incorporar nas cultivares comerciais. Mas existe uma limitação na questão desses tricomas, ainda não se tem certeza com a questão de ter um efeito indesejável sobre os meus inimigos naturais, como eles vão secretar substâncias alelopáticas, então pode me trazer alguns malefícios nessa relação. O controle químico, ainda muitos produtores utilizam apenas o controle químico no cultivo do pimentão. É difícil porque eu posso trazer bastante resistência a essas pragas, e também é um dos desafios só utilizar o controle químico, porque existem pragas que algum tem hábito de ficar dentro das hastes dos frutos do tomateiro. Então, eles não têm um contato com o inseticida, com o ingrediente ativo do inseticida. E também existem muitas falhas na tecnologia de aplicação desses produtos, onde eu vou ter que fazer mais aplicações para ter uma eficácia, e nessas maiores aplicações eu acabo trazendo as populações resistentes. Então, onde entra o MIP, né? Eu realizando o MIP, realizando mais de uma maneira de controle, eu consigo diminuir essa aplicação de inseticida de 65%. Um cultivo convencional de pimentão aplica de 3 a 4 vezes aplicações de inseticidas semanalmente, então eu consigo diminuir mais que a metade dessas aplicações. E também é uma estratégia desses produtos usados convencionalmente, que são de amplo espectro, usar por produtos com faixas de espectro menores e mais seletivos. Então, assim, eu consigo trabalhar paralelamente com o controle biológico. Então, fica mais uma maneira de eu trabalhar juntamente com o controle químico. E a ideia é trocar os organos fosforados, os piretroides, pelos neonicotinoides, oxadiazinas, diamidas, espinosinas e os reguladores de crescimento. E como eu já disse, né, o ideal é adotar mais práticas de controle ao mesmo tempo, né? Essa é a questão do MIP, evitar o mínimo controle químico, assim eu consigo diminuir gastos e aumento a segurança alimentar e segurança dos trabalhadores também. Aqui o controle etológico, que é principalmente para traça do tomateiro, a truta absoluta, que é a utilização daquelas armadilhas em deltas com o feromônio, e serve de monitoramento. Eu posso usar também como monitoramento ou como confusão sexual, coleta massal, onde eu posso ir atrair e mata, né? Que é uma técnica de ter inseticida dentro da armadilha delta, onde já vai fazer a morte desses insetos. Aqui eu tenho imagem ali da peça do evaporador, que é o feromônio, o delta, a armadilha. Então, e desse controle etológico, que é o controle comportamental mais eficiente, é o atrai-mata. Ele tem muito potencial em desenvolvimento e necessita apenas, né, do dispositivo do delta e do inseticida. Então, ele permite controle da traça sem aplicação da área total da lavoura. Então, consequentemente, eu vou diminuir o meu uso de
de defensivo, né, de inseticida, e diminuir aplicações sobre frutos, enfim. Seria isso, nossa apresentação, e aqui as nossas referências. Obrigado, Arthur. Parabéns pela apresentação, você, o Francisco também, tá? Bem interessante. Eu estou com algumas anotações, depois eu posso passar para vocês. Então, alguma dúvida aí, pessoal? Querem aproveitar o Arthur, que falou bastante, né? Deu uma aprofundada aqui em relação ao controle químico também. Querem tirar alguma dúvida a mais aqui com ele? O pessoal está tudo na pressa. Tá. Então, vamos lá. Depois eu faço algumas considerações, acho que a gente tem um tempinho ainda. Vamos passar agora para a apresentação do Matheus e a Rafaela. Pode projetar então, Matheus. Tá aparecendo aí já, senhor? Ainda não. Pediu para apresentar a tela? Isso, agora foi. Ah, foi? Tá aparecendo aí, senhor? Para mim não está aparecendo, não. Ah, tá aparecendo aqui, mas é a sua tela, tá a foto do Arthur aí, né? Abre a sua apresentação aí, para nós. Eu tirei e vou apresentar de novo. Vai lá, apresentar a tela inteira, aí você abre o seu PowerPoint aí. Preciso esperar carregar um pouquinho, acho. Aí. Joia. Tá dando para me escutar direitinho? Aham. Você pode começar, Rafael. Tá. Então, eu e o Matheus vamos falar um pouco sobre o controle de pragas na cultura da videira. Começando com uma introduçãozinha, pode passar ali, Matheus. A videira, ela se encontra principalmente, né, a produção de videira se encontra principalmente na região sul, sudeste e nordeste. E, segundo dados do IBGE, o Rio Grande do Sul é o estado que concentra a maior área cultivada no Brasil, que chega a cerca de 63 mil hectares. No Brasil, hoje, são listadas cerca de 40 espécies de artrópodes atacando videiras. Mas isso vai depender da região onde a cultura está sendo explorada, porque poucas pragas vão atingir a situação de praga mesmo, que vai exigir um controle, vai exigir a adoção dessas medidas de controle. Em algumas regiões, por exemplo, pode ocorrer o ataque do percevejo da soja, que é o que a gente colocou ali na imagem. Ele pode se alimentar de frutos ou das folhas da videira, mas eles são considerados de importância secundária. Além disso, né, dependendo de qual for a finalidade da produção, a exigência por qualidade ela vai acabar sendo diferenciada, fazendo com que a importância de cada tipo de praga seja alterada. Pode passar, Matheus. Por que fazer o controle? Então, a demanda da produção de videira aumentou, principalmente com fins de processamento. Então, os produtores eles têm implantado novos parreirais e eles encontram algumas limitações de ordem principalmente fitossanitária, que vão acabar inviabilizando o cultivo em determinadas áreas. Nessas situações, pode ocorrer a presença de insetos como a pérola da terra, que é a primeira imagem, e a filóxera, que é a segunda imagem. Elas são pragas responsáveis pelo declínio e morte das plantas,
e possuem como característica o difícil controle. Além desses insetos que está mostrado ali, em alguns parreirais adultos pode ocorrer a presença de cochonilhas da parte aérea e lagartas, que também devem merecer uma atenção dos produtores. Pode passar, Matheus. Agora um pouco sobre o manejo integrado de pragas, que é o manejo que vai associar o ambiente e a dinâmica populacional das espécies de pragas, e ele vai utilizar todas as técnicas e os métodos apropriados para manter a população da praga em um nível abaixo do nível de dano econômico. A principal estratégia do MIP é reduzir a população das espécies que sejam prejudiciais ao cultivo, de modo que permite que os inimigos naturais atuem. Isso vai fazer com que ocorra uma minimização natural do crescimento populacional das pragas, das espécies pragas. Então, com a utilização do MIP, né, isso ajuda a assegurar uma produção agrícola mais sustentável, mais competitiva e principalmente para atender às exigências dos mercados. Então, por causa disso, por esse motivo, os produtores eles têm que adotar novas técnicas. E aí surgiu o Sistema de Produção Integrado de Frutas, que é o PIF. Não sei se todo mundo conhece. O objetivo dele é uma produção mais econômica das frutas, com uma alta qualidade, com a utilização de métodos que são ecologicamente mais seguros, que vão acabar minimizando os efeitos colaterais quando são aplicados produtos químicos na cultura. Nesse sistema de produção integrada de frutas, o MIP ele vai representar cerca de 80% de todas as estratégias que são usadas no sistema. E para que o MIP seja implantado no cultivo da uva, é necessário que antes faça todo o monitoramento das pragas, realizado por meio de amostragens periódicas, que deve ser feita nos diferentes estágios fenológicos da cultura. Pode passar, Matheus. A amostragem das pragas ela vai ser baseada em um número de amostras que serão coletadas ao acaso, por unidade diária, e isso vai permitir que defina o momento adequado de entrar com as medidas de controle. Então, aqui a gente tem algumas pragas da videira, que costumam atacar a videira, mas que não são as principais. O ácaro branco, o ácaro rajado, a broca dos ramos, a mosca branca, a lagarta das folhas, a mosca das frutas, o tríplice e o pulgão. Então, ali nas imagens do lado, no primeiro tem o ácaro branco, a segunda, a lagarta das folhas, e na terceira imagem é a mosca das frutas. A gente colocou só algumas. Pode passar. A pérola da terra, ela é a praga-chave da cultura, da videira, e ela é uma cochonilha subterrânea que vai atacar as raízes das plantas tanto cultivadas como das plantas silvestres. Essa cochonilha ela é prejudicial só no início, né, do seu desenvolvimento, já que os adultos eles não possuem o aparelho bucal. Então, esse inseto ele é considerado a principal praga e ele é o principal responsável pelo declínio da cultura em diversas regiões. Principalmente devido às dificuldades que se encontram no controle dela. Ali dá para ver na imagem ela atacando as raízes da cultura. A dispersão dessa praga ela pode ocorrer de diversos meios, através de mudas, que não são só de videiras, elas podem ser mudas de qualquer espécie frutífera ou plantas ornamentais, através da água, de enxurrada, principalmente aquela que provoca a erosão, através de implementos agrícolas, grades, arados, enxadas, etc. Também pode ser disseminada através da locomoção da larva no solo, só que essa é considerada uma forma de disseminação muito lenta, junto com a disseminação por formigas, que vão acabar transportando as larvas de um ponto a outro. Então, devido a esse hábito subterrâneo das cochonilhas, elas não vão reagir às medidas de controle convencionais. Pode passar ali, Matheus.
Tô apresentando trabalho. Fecha a porta. Eu tô apresentando trabalho, querido. Sai. Então, até o momento, não se dispõe de métodos de controle dessa praga que sejam realmente eficientes, devido ao desenvolvimento dela ser pela forma de cistos e devido ao seu hábito subterrâneo. Por causa disso, vou dar um exemplo, o uso de inseticidas, que a gente colocou ali no slide, inseticidas na formulação granulada. Dos melhores resultados que já foram obtidos com o uso desses inseticidas, chegou a um índice de 60% a 70% de eficácia. Só que isso não é devido ao potencial reprodutivo da praga, vamos dizer assim, ele não vai ser suficiente para manter as plantas livres de ataque. Por essa razão, são apontadas algumas medidas alternativas para evitar ou minimizar o problema, mas não vai erradicar completamente. A gente citou alguns aqui de forma geral e depois a gente vai acabar falando de cada um de forma separada. Mas na implantação de um novo parreiral, é necessário que seja feita uma inspeção prévia, durante a lavração, principalmente, para examinar o solo e algumas plantas nativas, para fazer uma detecção das pragas, né, se há ocorrência ou não. As áreas que são naturalmente infestadas pela praga, elas devem ser evitadas. O plantio de porta-enxertos no local que vai ser implantada a videira é uma garantia de não introdução da praga, através do material vegetativo. Sobre as mudas, no caso de utilizar as mudas no plantio, é preferível usar aquelas mudas que são produzidas em sacos plásticos e um ambiente que seja isento da praga, né, que não tenha tido ocorrência. Em caso de alguma dúvida se a muda tem infestação ou não, tem algumas formas de limpeza, digamos assim, das mudas, que é o tratamento por expurgo com fosfina para tentar eliminar o inseto. Algumas outras são eliminação de ervas invasoras, principalmente da língua de vaca, que é aquela que está representada ali, que pode acabar se tornando repositórios naturais da praga. Por isso, todas devem ser eliminadas de onde está instalado o parreiral. Com relação às adubações, é preferível os adubos orgânicos. Gente, desculpa o barulho, aqui tem obra e tem carro-som passando na rua. As adubações devem ser preferíveis os adubos orgânicos, já que a matéria orgânica ela tem apresentado um efeito muito negativo no desenvolvimento da pérola da terra. Um outro método que a gente citou ali é o plantio em camalhões, onde deve ser feita a drenagem de todo o excesso de água nos parreirais, porque isso tem permitido um melhor desenvolvimento das raízes e, consequentemente, uma maior resistência das plantas a esses agentes que causam a sua morte. Pode passar, Matheus. Então, nos últimos anos, os produtores vêm desenvolvendo novas tecnologias que permitem eles a melhorar o seu manejo, reduzir os riscos de perdas na produção. E a gente vai citar alguns desses manejos que podem ser utilizados no MIP. Começando pelo manejo químico. No início, até o ano 2000, era usado o inseticida Killval 300, mas ele acabou sendo retirado do mercado. Então, atualmente, a gente tem esses dois ali, o Actara e o Premier, são bastante utilizados. Ambos devem ser aplicados durante o mês de novembro, que é o período onde se inicia o ataque das pragas no estágio primário, das ninfas, nas raízes da videira. Em uma situação em que tem uma alta infestação de pragas, a dosagem, o recomendado é que seja separado em 2 doses, né? Primeiro aplica em novembro e a próxima será aplicada em janeiro. O índice de controle, ele reduz conforme aumenta a idade das plantas.
E por essa razão é importante que exista todo um programa de controle do inseto dentro da propriedade a partir do primeiro ano de plantio. Algo que deve ser levado em consideração é que os produtos eles devem ser aplicados em períodos que a planta esteja em atividade e evitar os períodos de estiagem. E uma outra que a gente já acabou citando anteriormente é a limpeza das plantas invasoras próximas às raízes, para que elas não acabem absorvendo o produto que será aplicado na cultura de interesse. E por último, evitar empregar camas de aviário com a presença de serragem antes da aplicação dos produtos químicos, porque elas também podem absorver o produto e reduzir o efeito do tratamento. Pode passar, Matheus. Então, o primeiro produto, que é o Actara, ele é granulado e por isso ele deve ser aplicado diretamente no solo, cavando um sulco ao redor da planta, para que assim as raízes possam absorver o produto com mais facilidade. O outro, que é o Premier, ele já é diluído em água e ele é aplicado regando o solo, na região onde se encontra o sistema radicular da planta. O indicado é aplicar de 2 a 4 litros de calda por planta. Não, deixa. Peraí, me perdi. Quando o inseto ele acaba atacando as plantas adultas, a redução da população de inseto ele vai acabar não sendo tão significativa como se ele estivesse atacando as plantas mais jovens. Então, nessas situações, a redução da praga ela vai acabar ocorrendo de forma gradativa. Então, o controle com os produtos devem ser feito a cada nova safra. E em casos onde ocorra uma infestação muito elevada da praga, é recomendado replantar todas as mudas e aplicar todo o programa de tratamento, né, nas plantas novas. Pode passar, Matheus. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Não, peraí. Aqui é a bula do Actara. É a bula. Então, a gente colocou a bula aqui só para representar os produtos, mostrar o grupo deles, 4A, que é o grupo dos neonicotinoides, o princípio ativo de cada um. O Actara é o tiamectosan e o Premier é a base de imidacloprid. Imidacloprid. Pode passar, Matheus. Bom, boa tarde, eu sou o Matheus. Eu vou continuar sobre a apresentação, né? Vou falar os manejos de controle restantes. Um deles é o manejo preventivo, que vai prevenir a ocorrência do ataque da praga. Por exemplo, começa ali com não utilizar o solo da área infestada para a produção de mudas, e tanto quanto se há um histórico já de ocorrência da praga, né? Então, não é recomendável já utilizar esse solo ocorrendo ou a ocorrência da praga. A atividade de revolvimento do solo, calagem profunda, nutrição e adubação equilibrada, tendo assim um solo de qualidade, também vai influenciar para esse manejo preventivo. Isolar áreas que estão infectadas para não infectar outras áreas que não estão infectadas é bastante importante também no cultivo. Controlar as plantas invasoras hospedeiras desta praga para que não ocorra praga nessas plantas daninhas hospedeiras e acaba passando para a videira, né, para o cultivo. O uso de portes enxertos resistentes e ou tolerantes também é bastante aplicado no cultivo de videira. Dar preferência às mudas de raiz nua, cuidar não vir com torrão nas raízes, e esse torrão vir de solos contaminados. É importante também lavar essas raízes, e se caso tiver dúvida de tem ou não a presença da praga,
pode ser lavado com fosfina para purificar essa muda, né? A limpeza dos equipamentos também é importante, que é capaz de feito o manejo com algum equipamento numa área infestada e depois ir lá utilizar ela num manejo numa área não infestada e assim acabando transmitindo a praga. Bom, o manejo mecânico se resume em catação e esmagamento de insetos, que o inseto adulto ele é bem visível no cultivo, só que, portanto, ela é utilizada em pequenas áreas rurais, né? E ela tem uma mão de obra barata, né? Mas ela não é viável em grandes produtores. O uso de barreiras, como, por exemplo, as estufas, que ela impede, ela não facilita a entrada do inseto, da praga dentro do cultivo. Ali na ventilação, botar uma tela com pequeno diâmetro para que a praga não entre e tampar buracos, orifícios que ela consiga entrar também influencia bastante. O controle por comportamento ela já é estudada no Brasil, que existem já estudos, né, começaram já estudos sobre a presença ou ação de feromônios na abelha irapuá, vespinha das anonáceas, mosca das frutas, moleque da bananeira, bicho furando os citros e broca das palmáceas. Sendo os últimos 4 que eu citei ali, já tem o produto formulado e já é vendido nas lojas comerciais. E também, além desses feromônios, também pode ser tratados aleloquímicos, também pode ser usados no controle comportamental. Bom, no controle biológico, tem o controle biológico natural, né, que é o aumento da diversidade hospedeira, formando aumentar essa diversidade para que a praga ela não entre direto na cultura, não atraia para lá, né, não diretamente para a cultura, e sim para a diversidade ao redor dela, e assim atraindo diretamente para lá, não focando na cultura. O controle biológico aplicado, né, que é o uso de um vírus, baculovírus dione, que é um vírus de poliedrose nuclear, com a sigla NPV, para controle de lagartas, né, desfolhadoras e broqueadoras. E também é utilizado a liberação de joaninha no cultivo, Critolaemus montroiseri, que ela é predadora de cochonilha branca. E também uso de plantas atrativas e repelentes na época de maturação da uva para atrair vespas e abelhas, que são, nessa época, elas causam bastante prejuízo. E o uso de ácaros predadores. Bom, no manejo cultural, é bastante importante a poda, é bastante utilizada, tanto a poda de inverno como a poda verde. A poda de inverno, ela é feita para tirar ramos infectados de pulgões, tripes, cochonilhas, e esses ramos eles são queimados, né, descartados. E a poda verde é para tirar a desfolha, folhas doentes e também ladrões. O manejo de plantas daninhas, como eu já tinha dito, esse caso, essa planta daninha ser hospedeira de uma praga e acabar passando para o cultivo, né? A cobertura vegetal é bastante importante também, para que ela não junte poeira no solo e acaba atraindo cochonilhas, pulgões, ácaros, e assim não passando para a videira. E também a utilização de mudas sadias. Bom, o controle genético utilizando porta-enxertos e cultivares resistentes. Bom, alguns porta-enxertos resistentes à pérola da terra, como 39-16 e o 43-43, mas mesmo utilizando esses porta-enxertos, é importante pode acabar utilizando o controle químico no primeiro ano
do desenvolvimento da planta, enquanto ela está desenvolvimento, né? E as cultivares existentes, aqui eu vou citar algumas sobre também referente à pérola da terra, que é a cultivar Bountiful, Chief, Magum, Magnolia e Regalis. Elas são resistentes à pérola da terra. Bom, seria isso a nossa apresentação. Agradeço pela atenção. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Joia, parabéns, Matheus, parabéns, Rafaela, obrigado pela apresentação, muita informação interessante, né? Pessoal, alguma dúvida para vocês tirarem com eles? Aproveitar que eles estão aí ao vivo conosco. Então, outra cultura muito importante, pragas muito importantes, né? Para a videira fica muito destacado essa questão da importância da poda, do manejo cultural dela, né? Assim como no tomate também, a importância do controle químico. Hoje a gente teve culturas, principalmente o tomate e a videira, que são culturas que têm uma dependência ainda muito alta do uso do controle químico para fazer o manejo, né? Também destacar ali a questão da produção integrada de frutas. A gente fala muito do MIP, mas normalmente o MIP, no caso da fruticultura, ele já entra também dentro desse pacote da produção integrada de frutas. A gente tem também a produção integrada de café, de outras culturas, tá? A gente não fala muito sobre isso porque não é o foco aqui da disciplina. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu vou fazer só algumas considerações aqui, então. Deixa eu ver aqui no chat. Tá todo mundo dando parabéns, né? Então, eu também reconheço que a gente está num ambiente muito adverso para entregar resultados, para entregar trabalhos, fazendo tudo em casa, sem a possibilidade de se reunir, mas a gente tem que pensar que se eu consigo entregar um resultado, consigo ter um desempenho nesse ambiente adverso, quando a gente voltar para aquela condição boa de trabalho, condição normal, aí a gente vai entregar muito mais resultado, né? Vou estar muito melhor preparado para as adversidades, porque eu estou passando, né? Eu estou sofrendo agora para lá na frente ter um resultado melhor ainda, né? Quando eu tiver a pista limpa, digamos, tá bom? Então a gente está fechando agora a apresentação dos seminários, todos os grupos apresentaram, ficou faltando só a cultura da cana-de-açúcar. Eu não sei bem o que os colegas não entraram em contato comigo, então eu não sei por que não foi desenvolvido, tá? Mas os seminários foram bons, eu gostei do nível que vocês trabalharam. O que eu tenho chamado a atenção um pouquinho só é em relação às informações. Então, observe que a gente tem muita informação na literatura, na internet, e o propósito nosso na disciplina não é inundar vocês de informação, e sim mostrar para vocês o que vocês têm que fazer com a informação, como utilizar bem essa informação, tá? Então, vocês viram que para cada cultura, para cada praga, existe muita informação, né? Então, a nossa ideia não é ficar decorando, memorizando essas informações, mas saber como utilizar bem essas informações, ok? Outro ponto que eu senti um pouquinho de falta, quando eu levantei aquela bola para vocês de pensar como profissional numa situação em que vocês vão apresentar um plano de manejo integrado. Então, alguns tentaram passar um pouco perto, mas ainda ficou um tanto distante, né, de um plano de manejo integrado das pragas de determinada cultura. Então, a gente tem esse costume de ir muito para o acadêmico e falar muito das pragas só, ou dos métodos de controle, mas não pensar em plano, na implementação de um plano de manejo integrado, tá? Então, o Luan chegou a dar o exemplo da fazenda do café.
mas falta um pouco de visão profissional de falar assim, como que eu vou implantar esse plano de manejo integrado? Agora que eu conheço os métodos de controle, conheço as pragas, como que é a minha estratégia de implantar esse método de controle? Porque funciona assim, lá no campo a gente tem os produtores, eu tenho os técnicos, todos eles conhecem muito bem as pragas, sabem quem são as pragas que acontecem na lavoura. No entanto, eles não sabem bem como implantar um plano de manejo integrado. Eles não conhecem muito bem a ecologia da praga. Por exemplo, que fatores do ambiente afetam o crescimento populacional ou a redução do crescimento populacional, quanto que eu tenho que adotar um nível de controle um pouco maior ou um nível de controle um pouco menor, tá? Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês, de vocês serem os pensadores de como fazer o manejo integrado, tá? Não chegar numa situação que alguém te pede a implementação do MIP e trazer apenas os métodos de controle e quem são as pragas, mas trazer também como que se implanta um manejo integrado para determinada propriedade, qual a estratégia, né, que você vai utilizar para desenvolver isso. Então, um dos pontos que eu senti um pouco de fragilidade nas apresentações é em vocês não, talvez eu esteja errado, talvez tenha passado em alguma, né, de você não apresentar que a base do MIP, do Plano de Manejo Integrado, é você ter muito bem definido os talhões da propriedade. Então, se você vai implantar um MIP, a base de tudo é você ter talhões homogêneos bem definidos, né? Então, não adianta eu saber os métodos de controle, saber quem são as pragas, mas não ter na propriedade os talhões bem definidos. Então, esse é um ponto que eu queria contribuir para vocês, tá? Outro ponto que vale para a gente amadurecer profissionalmente é em relação ao tempo da apresentação. Então, alguns grupos eu percebi que afrouxaram um pouco em relação à atenção a esse tempo de apresentação. Então, falei para vocês apresentarem entre 10 e 15 minutos, e aí alguns grupos ultrapassaram esse tempo, tá? Aqui não tem problema, eu não vou parar a apresentação, a gente está num ambiente de treinamento, dentro de uma aula, eu acho que é até normal acontecer esse relaxamento, mas entendam que essa é uma situação que não pode acontecer no ambiente profissional, tá? Ou mesmo depois, fora da sala de aula, no ambiente após a formação de vocês, tá? Então, só para dar um exemplo, eu participei há um tempo atrás de uma seleção no mestrado aqui do IFC Araquari, e teve um colega, e lá também tem um tempo para apresentação, 10 minutos para apresentação, 5 minutos para discussão, para pergunta, né, em relação ao projeto, seleção do mestrado. E teve alguns candidatos que chegaram lá, deu 10 minutos, o cara estava na metade da apresentação dele ainda. Então, o que a gente faz? Parou a apresentação, felizmente seu tempo acabou, e certamente esse candidato recebeu uma pontuação, uma nota muito ruim, alguns foram excluídos e não conseguiram a oportunidade de cursar o mestrado numa instituição pública nesse momento, tá? Então, por uma questão boba, às vezes de 5 minutos, você pode se prejudicar, tá bom? Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma flexibilidade um tanto grande em relação a horários. Por exemplo, eu tenho que apresentar 1 hora, eu chego 1h05, atraso um pouquinho. Ou tá combinado que eu vou apresentar em 10 minutos, eu apresento em 15, né? Então, tem que tomar o cuidado, porque eu vislumbro vocês trabalhando em ambientes que pode ser que você vai ter que fazer uma apresentação para um alemão, para alguém dos Estados Unidos, ou mesmo vocês vão estar trabalhando fora do país, né? E aí outras culturas não têm tanta flexibilidade em relação ao tempo, tá bom? Você tem que andar bem justo ali com relação ao tempo. O tempo, ele entra também nesse critério de avaliação porque ele mostra a capacidade da pessoa em se adaptar àquela condição que foi dada para ela.
Então, se você tem 10 minutos para apresentar, você faz uma síntese do melhor que você pode apresentar em 10 minutos, tá bom? Então, esse é uma prática que eu acho que vocês podem trabalhar, exercitar mais ainda, para quando chegar ali no final do curso, tiverem formado, vocês estejam bem treinados, né, nesse manejo adequado do tempo e também no manejo adequado das informações, né, como que eu faço bom uso das informações. Em termos de conteúdo apresentado, eu gostei, ficou bem interessante, né, a gente, hoje, pela internet, pelos livros, a gente consegue materiais muito bons e tendo uma base teórica boa, a gente consegue fazer bom uso. Legal? Eu acho que era mais isso que eu anotei aqui. E se tiver alguma dúvida, pessoal, a gente já está com o tempo um pouquinho apertado. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Carla, fica à vontade. Bom, professor, eu queria, na verdade, agradecer ao professor, né, pela condução da disciplina em todo esse período. Eu tenho certeza, né, que com certeza o professor podia ter passado e gostaria de passar até muito mais para a gente, mas eu acho que o professor também aproveitou o momento. Eu acho que cada atividade que a gente fez, o professor deixou uma mensagem, como está deixando agora, e, assim, eu sinto, assim, que o professor quer esse crescimento da gente, né? Então, todas essas dicas, essas coisas que o professor está falando, eu acho que é para crescimento de todos nós. Então, eu só tenho a agradecer o período aí ao professor e aos demais colegas. Eu também, professor, quero agradecer, né, por todo esse conhecimento que o professor vem passando para a gente, só atribuindo realmente, né, do jus ao que a Carla falou, o professor queria ver esse crescimento da gente, tanto profissional como estudante. E é isso, obrigada, foi até dos melhores professores, né, que deu cara a tapa nessa situação difícil, se adequou muito bem às aulas remotas, achei muito bom o trabalho do professor e muito obrigada, né. Joia, pessoal. Eu que agradeço, tá? É um prazer. Eu aprendo junto com vocês, então estou certo que não foi tudo que a gente esperava, né? Mas apanhando que a gente vai evoluindo, então eu também estou melhorando nesse semestre, em meio às dificuldades aqui, cada um tá com as suas dificuldades em casa e tal, mas a gente vai crescendo junto, né? E mais à frente vocês vão estar se formando também e nós vamos ser colegas agrônomos, né? Colegas profissionais e vamos estar juntos aí por muito tempo, né? Então, só falar rapidinho, a gente já está com praticamente, vou dar uma checada ainda, mas praticamente toda a nossa ementa da disciplina já está bem coberta. Eu tenho que checar como é que está a questão da carga horária nossa, mas também já estava bem próximo ali da gente fechar a carga horária. E então, nessa aula de hoje, a gente encerra esse período de atividade remota. Foram 11 aulas, se não me engano, e agora eu estou dependendo de uma autorização, de uma sinalização da coordenação de quando vai ser o nosso próximo período de atividade remota, quantas aulas vão ser destinadas para a entomologia, mas a previsão é que a gente feche esse mês ainda a disciplina, e no próximo período de atividade remota da disciplina, a gente vai estar com as notas fechadas. Se tiver espaço, a gente pode talvez passar algum conteúdo a mais, discutir mais alguma coisa, fazer uma revisão e o exame para quem tiver necessidade, tá bom? Agora, então, da minha parte, eu agradeço o empenho de vocês. Eu sei que não foi fácil, né, fazer seminário à distância, com internet às vezes limitada, às vezes a gente está num ambiente que tem barulho, enviar arquivo, foi muito aprendizado aí. Então, agradeço o esforço e a parceria por não desistir da disciplina, por continuar se empenhando, né, se manter firme aí. Acho que a gente tem que pensar sempre assim, né, para trás é só para pegar impulso, tá? Então, vamos tentar
mesmo dentro das adversidades, a gente tenta seguir em frente, tá bom? Joia, pessoal, podemos fechar então a gravação aqui. Eu vou interromper, e aí eu já vou me despedir. E a gente fica à disposição, o grupo está ativo, tá? Qualquer dúvida é só mandar. Um abraço aí para vocês, tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau. Um abraço a todos. Valeu, professor, abraço. Valeu, Su.